Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, deixo claro a todos os encontristas desse nosso encontro vocacional que essa primeira direção dentro da celebração é aberta para toda a comunidade Voz dos Pobres, né? Não tem a ver com o tema específico do retiro, né? É uma direção para a comunidade como um todo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir nas leituras de hoje, na carta aos Hebreus, onde o autor da carta diz assim: irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. E aqui no versículo 35 diz assim: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. O justo viverá por causa da sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais nele satisfação. Então, a primeira exortação do autor da carta aos Hebreus, para nós hoje, é que a gente lembre do nosso primeiro chamado de Deus. Cada missionário que está acompanhando pelo YouTube essa pregação e todos que aqui estão presentes, lembrar do seu primeiro dia com Jesus, o seu encontro, o que te motivou, o que fez você sair daquela vida antiga e começar a caminhar com Jesus, começar a caminhar com os pobres. O que te fez amar estar do lado dos pequenos? O que te fez amar estar diante do Santíssimo Sacramento? O apóstolo diz: lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Na nossa caminhada como missionários, mesmo no começo do nosso chamado, todos nós, missionários Voz dos Pobres, enfrentamos grandes lutas. Na família, a incompreensão da família, né? A família que não entende logo de cara este chamado tão radical a uma vida tão diferente do tradicional. E nós enfrentamos tudo isso. Nós passamos momentos difíceis, mas nós temos, pela iluminação do Espírito Santo, a certeza de que temos que responder a um chamado. E por causa dessa determinação, nós chegamos até aqui. Alguns estão muitos anos na caminhada, outros estão iniciando a caminhada. Mas falo principalmente àqueles missionários que já estão um pouco mais tempo na luta. O Senhor nos lembra e nos faz sempre se lembrar de onde saímos, o que já lutamos por nossa vocação, o que já enfrentamos para ser de Deus, o que já enfrentamos para dizer um sim para Deus, o que já deixamos para trás, tantos momentos difíceis, tantas lágrimas, tantas partilhas, tantas direções, tantas vezes diante do sacrário chorando onde ninguém vê, quantas vezes no hospital passando a noite com um irmão de rua, às vezes em pastorais de rua, tudo que nós já suportamos, tudo que já lutamos por este chamado, não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. É igual diz, tem uma piada que conta que um homem queria atravessar ali o canal entre a Espanha e Marrocos, nadando. E ele foi bastante, depois de alguns dias já nadando, quando estava
faltando uns 100 metros para a margem, ele resolve desistir, não aguento mais, e volta andando de novo. É mais ou menos isso. A desistência de um caminho de luta é mais ou menos isso. Tanto já lutaram, tanto já perseveraram, quanto custou te trazer até hoje. E às vezes o diabo te apresenta uma porta aberta para você ir embora, para você desistir, para você voltar aos seus planos e não aos planos de Deus, dizendo, claro, esse inimigo de Deus usa uma linguagem amigável, porque senão ele não convence ninguém, né? Dizendo, olha, você pode ser santo em outro lugar, você pode ter uma vida comum como todos os outros, e apresenta inúmeros exemplos, só que a vida dos outros é o chamado dos outros, o seu chamado é o seu chamado. Deus fala com você. Não desista quando está faltando um pouquinho para chegar. A salvação hoje está mais perto do que estava ontem, quando nós abraçamos a fé. Cada dia mais que vivemos é um dia a menos que falta para o nosso encontro definitivo com Jesus. Então não há ilusão. Se lá atrás a gente já estava empolgado para seguir, agora devemos estar muito mais, como esse homem da historinha que eu contei, ele devia estar mais empolgado porque ele já estava chegando, mas a ilusão da desistência o fez retornar. Possivelmente morre afogado, porque estava cansado, né? E assim acontece também na vida de fé. É uma desistência tola, que fatalmente te levará ao afogamento na fé. Claro que no começo vai parecer uma maravilha, mas logo o diabo apresenta o que ele tem, porque o demônio nunca dá o que promete. Nunca dá. Desde Eva até hoje, a tentação é a mesma. A desobediência a Deus, a troca do que Deus pediu pelo que eu acho melhor. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Gênesis. Eva e Adão acharam melhor comer daquela árvore porque parecia que era muito atraente, parecia que eles iam ficar cheios de conhecimento. Então, desde lá até hoje, o demônio não é criativo, ele é insistente. Ele não é criativo, ele não inventa novas formas de tentar. Ele insiste na mesma tentação. Insiste. Então, é só estar atento à voz de Deus, a lembrar que, como diz aqui ainda no versículo 35, não abandoneis a vossa coragem inicial, que merecerá uma grande recompensa, mas precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele te prometeu. Sem perseverança, não se cumpre nada. Nada. Tudo é em vão. O apóstolo Paulo diz que quando alguém abandona a fé, depois de conhecer Jesus, abandona a fé, abandona o seu chamado, abandona a sua vocação, abandona aquilo que Deus pediu ao coração. Quando acontece isso, a situação da pessoa se torna depois pior do que antes de conhecer Jesus. E na prática nós vemos isso. Quantos são os exemplos aí? São tantos. A apostasia, ou seja, o abandono do caminho, torna aquela pessoa uma presa na mão do predador. Olha só como funciona essa lógica. Quando alguém está com Deus, ela é um terror para o inferno. Terror. Então, você adora Jesus, isso causa dor a Satanás. Você reza o terço, você visita os pobres, você ajuda aqueles que estão sofrendo, você sofre por amor aos outros, e isso é um terror para o inferno e causa dor ao demônio. Você acha que se ele tiver a oportunidade de te fazer sair
sair da presença de Deus, você acha que Ele não vai descontar cada dor que foi colocada sobre Ele com sua vida? Ele que é o Pai da vingança, Ele vai se vingar de maneira radical. Por isso que quando a pessoa que foi muito dedicada a Deus depois abandona a fé, ela se perde muito, porque jamais Satanás vai querer que ela se levante, porque quanta dor já causou a ele, então ele vai cada vez mais descontar toda a fúria infernal em cima dele. Mas sempre no começo a proposta é atraente. A proposta é atraente. E isso que nós temos que tomar bastante cuidado e ter bastante discernimento. Quando a proposta vem de Deus, ela geralmente contraria a nossa vontade. Ela nos causa um impacto. E depois, a obediência vai te dando paz de espírito. Quando a proposta vem do demônio, a princípio, ela te traz prazer e satisfação, te traz consolo, porque vai exatamente no mesmo caminho dos seus desejos, dos seus pensamentos, das coisas que você gostaria para você, dos seus planos. Então ele vai te apresentar exatamente aquilo como caminho, e como um caminho de santidade, não como um caminho de perdição, senão ninguém ia. Ele vai aproveitar o teu anseio, trabalhar em cima do teu anseio e te apresentar que por aquele anseio você conseguiria. Então te dá aquela satisfação. Isso vai ser bom cumprir a vontade de Deus assim, né? Só que com o passar dos dias vai mergulhando num remorso interior. Você vai percebendo que você é guiado pelo teu espírito humano e não pelo Espírito Santo de Deus. Nessa leitura de hoje que o Senhor nos chama a não esmorecer. O justo viverá por causa da sua fidelidade, porque se ele esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. É como se, depois de ter lutado tanto, feito tanta coisa, jogasse tudo fora e perdeu tudo. Tudo que trabalhou. Fazer o caminho inverso do que fez Dimas na cruz, né? Dimas na cruz, do lado de Jesus, ele teve toda uma vida desregrada, mas no final da vida foi salvo por causa da sua profissão de fé, da sua contrição diante de Jesus. Mas quantas almas se perdem depois de uma vida inteira de caminhada, porque no final desiste de tudo. Desculpa a palavra, mas a coisa mais burra que eu já vi é desistir da vontade de Deus. Desistir. Depois de ter passado por tantas dificuldades, depois de ter passado por tantas coisas para chegar até onde chegou, desistir. Eu não vejo uma decisão mais burra que essa. Não vejo. Se trocar o céu por alguns instantes de satisfação, de fazer o que você quer da sua vida. Então que sirva para a nossa comunidade como direção, principalmente neste ano, onde o Senhor nos pede uma obediência mais radical dentro da comunidade. Este ano onde o Senhor disse também que castelos de areia serão desfeitos, né? Querendo dizer que a fé que não for verdadeira se perderá. Então somos chamados à perseverança no caminho de Deus. Termino com a frase de Santo Agostinho que dizia: melhor mancar no caminho certo do que correr no caminho errado, né? Caminho de Deus, caindo, levantando, retomando, mas perseverante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.